Meu nome é Cláudia de Oliveira e eu sou professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também faço parte do Laboratório de Teoria e Práticas Feministas, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pelas professoras Heloísa Buarque de Holanda e Beatriz Rezende. Eu vou ler um fragmento da obra da filósofa iluminista inglesa Mary Wollstonecraft, intitulado Reivindicação dos Direitos da Mulher, publicado em 1792, considerado o documento fundador do movimento feminista. Reivindicação dos Direitos da Mulher foi traduzido e publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2016 e é uma resposta da filósofa à Constituição Francesa de 1791, que excluía as mulheres. Mary, portanto, discute já em 1792 como a própria noção de cidadania já nascia masculina, uma vez que a condição feminina estava atrelada a uma concepção e lugar de dependência da mulher ao espaço privado. Portanto, o livro é uma denúncia à condição das mulheres na época, que eram mantidas enclausuradas na vida doméstica pelos homens e ainda proibidas de terem acesso a direitos básicos, como a educação e os direitos políticos, o que, por consequência, acabava por fazer com que as mulheres se tornassem inteiramente dependentes dos homens e, sobretudo, incapazes de opinar ou intervir nos processos políticos de sua sociedade. Passo a leitura do fragmento. Abro aspas. Tiranos de qualquer espécie, do fraco rei ao fraco pai de família, estão todos ávidos por esmagar a razão. No entanto, sempre afirmam usurpar seu trono somente para serem úteis. Não agem vocês de maneira similar quando forçam todas as mulheres, ao negar-lhes os direitos civis e políticos, ao permanecerem confinadas na família, tateando no escuro? A maioria sempre foi subjugada por uma minoria, e monstros que mal apresentam algum discernimento da excelência humana têm tiranizado milhares de semelhantes. O argumento sobre o estado de sujeição em que o sexo feminino sempre foi mantido se voltará contra o homem. Fecho aspas. Os séculos se passaram, as mulheres conquistaram muitos direitos, mas a maioria das nações modernas e pós-modernas continuam a eleger líderes políticos normativos, impedindo que as mulheres apresentem suas propostas de governabilidade. Após 228 anos da publicação de Reivindicação dos Direitos das Mulheres, o planeta foi assolado por mais uma pandemia, a Covid-19. Somente no Brasil, anteontem, 20 de junho de 2020, segundo os números do Ministério da Saúde, foram registradas 50 mil mortes por Covid-19. O Brasil, comandado por um desses líderes normativos e autoritários, Jair Bolsonaro, é atualmente o segundo país com maior número de mortos pela Covid-19, perdendo a liderança no número de mortes somente para os Estados Unidos, comandado por um outro líder da mesma espécie, Donald Trump. Ambos negaram a pandemia desde o início, incitaram manifestações de ódio e trataram com absoluto desrespeito as recomendações da Organização Mundial da Saúde. De outro lado, o que vemos? Que passados 228 anos da publicação de Reivindicação dos Direitos da Mulher, foram as líderes femininas, como as presidentes e primeiras ministras de países do Ocidente e da Ásia, como Nova Zelândia, Finlândia, Islândia, Taiwan, Singapura, Bélgica e Alemanha, aquelas que conseguiram controlar a pandemia em seus países através da adoção de medidas rígidas, como o teste em massa nas populações, o fechamento das fronteiras, o investimento na saúde e, sobretudo, tiveram um discurso direto e franco para com as suas populações. Como afirma a historiadora Lilia Schwartz, em artigo escrito para a revista Nexo, em 20 de abril de 2020, intitulado O que acontece quando mulheres enfrentam crises,
Lilia chama atenção para o fato dessas novas dirigentes mulheres estarem, na sua opinião, criando uma nova forma de fazer política ou uma nova maneira feminista de fazer política que se apoia em uma qualidade ou condição feminina milenar, que é o cuidar. De modo que, quando Mary Wollstonecraft, em 1792, afirmou que a sujeição dos homens sobre as mulheres se viraria contra eles, podemos ver na atual crise que o planeta atravessa que a opressão masculina sobre as mulheres parece mesmo começar a virar, tomando como exemplo as políticas instituídas por essas líderes femininas no combate ao vírus, uma vez que no mundo pandêmico o cuidar, como afirmou Lilia Schwartz, foi a melhor estratégia. Como ressalta a filósofa feminista belga-britânica Chantal Mouffe, ainda que as democracias liberais estejam consolidadas, os seus projetos de governabilidade não têm dado respostas às necessidades sociais que as sociedades contemporâneas impõem. Por isso, a urgência, segundo Chantal Mouffe, de uma democracia radical que abrace os projetos políticos de todas as minorias, sejam elas de classe, de raça ou de gênero. Portanto, como afirmou Mary Wollstonecraft no século XVIII, Chantal Mouffe e Lilia Schwartz no século XXI, nos parece que um modelo democrático feminino feminista seria realmente capaz de criar um Estado verdadeiramente democrático, articulando as várias necessidades e lutas das diversas minorias contra a opressão.